eles seguem uma hierarquia, assim como os hormônios de uma forma geral, né? Existe um eixo que a gente chama, porque os hormônios basicamente na mulher são o estrogênio, a progesterona e também a testosterona, fabricada na gônada, né? Mas eles não atuam sozinhos. Eles atuam mediante uma hierarquia, eles são estimulados pela hipófise, não é? Pelos hormônios da hipófise, o LH e FSH, que por sua vez é estimulada pelo hipotálamo, pelo GNRH, né? Então, esses hormônios, eles produzem características sexuais secundárias, que são as mamas, os pelos, na puberdade. Eles também são responsáveis pela ovulação, pela gametogênese, e eles fazem uma regulação com o hipotálamo e com a hipófise, que se chama feedback negativo. Então, quando a gente tem esses hormônios aumentados, existe uma diminuição da produção dos fatores de estímulo, que é o GNRH no hipotálamo e o LH e FSH na hipófise, tá? Então, vocês já conhecem isso do feedback, né? E como é que começa isso, né? Começa lá em cima, no centro superior, ou começa na gônada? O que veio primeiro? É o ovo ou a galinha, já que é um sistema assim tão integrado, tão, né, harmonioso. Na verdade, começa com a formação da gônada, né? No ovário, na mulher, ou do testículo no homem. Isso começa tão cedo quanto na terceira semana de gestação. Então, bem no início mesmo, começam a se formar a partir de células do endodermo e começam a migrar lá para a região caudal do embrião e vão se posicionar num local chamado anel genital, que é perto do rim, onde vai ser o ovário, né? E onde vai ser também a gônada embrionária, que depois desce, que é o testículo. E começam, então, a haver essa formação do ovário e do testículo, e já por volta, isso na 7ª semana, você já tem a gônada lá posicionada, a gônada embrionária. E por volta da semana seguinte, essa gônada já começa a produzir hormônios, mas não tem hipotálamo, não tem hipófise. Essa produção hormonal vai ser estimulada pelo HCG da mãe, não é? Então, é o hormônio da mãe, o HCG, que vai estimular essa gônada primitiva a produzir os hormônios, e esses hormônios da gônada fetal vão fazer a diferenciação da genitália também externa daquele feto, que vai virar menino ou menina, certo? Então, essa questão do amadurecimento, da formação do hipotálamo e da hipófise acontece mais tarde, acontece por volta da 10ª semana. Você começa, então, a ter a produção do GNRH, lá do hipotálamo, e das gonadotrofinas. E aí acontece uma coisa que é fundamental para a gente entender a questão da diferença, né, da função gonadal no homem e na mulher. A partir da produção das gonadotrofinas no feto, essas células do ovário primitivo, que até então eram células 2N, quer dizer, elas tinham um número duplo de cromossomos, elas vão proliferar e vão se dividir em células N, quer dizer, células com um único par são gametas, né? Que seriam os óvulos, e no caso do homem, os espermatozoides, só que seriam precursores dessas células. Então, aí existe uma diferença, porque nesse processo de proliferação celular, no homem, né? No homem existe essa proliferação dentro da vida intrauterina, até que aqui para. Então, existe um fator inibidor da meiose que faz essa gametogênese estacionada aí até o nascimento, não é? Então, na vida adulta, o homem ainda consegue, a partir de células 2N, dividir, fazer uma meiose e fazer gametas. A vida adulta inteira dele. Então, o homem mais velho, ele tem células ainda 2N que vão virar gametas masculinos. Enquanto que na mulher é diferente. Na embriogênese, você tem uma linha direta entre a mitose e a meiose. Então, quando nasce a menina nasce com aquele ovário,
ela praticamente só tem gametas. Ela não tem mais as células 2N que poderão se dividir e gerar gametas novos, né? Então, isso que a gente chama, no nascimento, da reserva ovariana. Já são os gametas que ela nasceu e que ela vai gastar ao longo da vida, né? Por isso que a mulher, lá por 50 anos, quando esses gametas eles se esgotam, ela entra na menopausa. E o homem não tem essa parada, né, na produção testicular. Ele vai diminuindo e tal, mas em função de doenças, em função de outros problemas, mas ele não perde o potencial de fertilidade. A gente tem história, por exemplo, de homens com 90 anos, como foi o Picasso, que teve filhos nessa idade. Então, eles conseguem ainda ter fertilidade, enquanto que a mulher, ela nasce com aquela reserva pré-determinada e vai gastando e chegou por volta da menopausa, não tem mais. Então, é isso que a gente vê aqui. Isso aqui é um gráfico de como é que são essas células na embriogênese. Aqui é vida intrauterina. Então, com 2 meses, começam as células migratórias a proliferar, né, células germinativas, elas se formam em ovogônias, que são células 2N. Essas ovogônias se dividem em oócitos e aí vão já atreziando. Então, quando a menina nasce, não tem praticamente ovogônio, só tem oócito. E eles vão se gastando durante a vida reprodutiva e até a menopausa, tá? Então, isso aqui já foi falado, né? Por volta do 6º mês de vida intrauterina, como vocês viram naquele gráfico, se chega a um número máximo de células 2N na mulher, que é em torno de 7 milhões. E aí começa uma atresia, uma meiose, até a primeira divisão completa, que é aquele folículo primordial, ó, é isso aqui que vira, é a ovogônia, o ósseo, cercado de uma camada de células da granulose, vira um folículo. Então, a gente tem aqui o gameta com uma proteçãozinha em volta, que são células da granulose, isso se chama folículo primordial. E aí já começa um feedback. Quando já tem essa formação, já começa a haver uma certa produçãozinha hormonal e o LH e FSH, que já estavam acontecendo, né, na vida intrafetal, eles começam a diminuir, certo? Então, o feedback é uma contra-regulação, falando em português, né, em níveis bem baixos de hormônio que acontecem no nascimento, na infância. E aqui para vocês verem como decresce esse nível de ovogônias. Ao nascer 1 milhão, na menarca 400 mil, e vão se gastando cada vez mais. No parto, quando acontece o parto, existe uma queda abrupta daquele ambiente a que o feto está exposto, níveis altos de estrogênio, de progesterona, de hormônio lactogênio placentário. E quando acontece isso, então, o feto também sente, o feto e o bebê também sente. Então, o hormônio cai, o ambiental cai, e existe uma ativação transitória do LH-FSH naquele recém-nascido, com pulsos desordenados até ele entrar no novo feedback. Isso pode gerar umas situações que vocês podem ver na clínica, que é muito normal. Às vezes, meninas ou meninos nascendo com uma maminha, né? Ou desenvolvendo uma mini puberdade, né? Isso bem inicialmente, bem no início da vida, 4 a 10 semanas da vida, né? Depois que o recém-nascido nasce. Então, essa mini puberdade dura por volta até de 6 meses, às vezes se prolonga um pouquinho mais, mas geralmente os primeiros meses de vida você pode ter essa pequena ativação por causa da queda dos hormônios da mãe, né? Então, uma nova regulação e aí os hormônios voltam a se equilibrar num estado de baixa, né? De níveis baixos. Aqui mostrando novamente a produção máxima das ovogônias, que é no 6º mês de vida intrauterina, como elas caem, como elas vão se desgastando com a idade até a menopausa. E aí, essa figura é bem interessante também, porque mostra
Os ócitos, depois dos ovogônios, então elas se diferenciam, tem a meiose e passam a ser ócitos, né? Então, os ócitos serão os futuros óvulos lá na puberdade, certo? Eles vão ficar adormecidos no ovário, o ovário vai ter essa mini puberdade nos primeiros meses de vida de recém-nascido, depois na infância vai ficar adormecido e vai ser ativado normalmente na puberdade, né? Esses ócitos, quando eles forem ativados na puberdade, eles vão passar por um período de transformação, que não é um período de transformação de um mês, como a gente está acostumado a pensar, de um ciclo menstrual, por exemplo, né? Que vocês veem a soma de todos os períodos, 150 dias, 120 dias, 65 dias, 10 dias, mais 10 dias. Então, se somarmos todos esses dias aqui, 10, 20, 85, 200, 300, é praticamente um ano, que um ócito demora desde a sua fase inicial até virar um óvulo lá na puberdade. Então, para que isso aconteça, existe um período inicial que a gente chama período independente de gonadotrofinas. E lá no ovário ele vai amadurecendo, mas baseado, em fatores outros, em fatores de crescimento, não é LH-FSH, é fatores intra-ovarianos propriamente dito. Então, eles vão se diferenciando de primordial, em primário, não é? Em secundário, pré-antral. Isso tudo é período independente de gonadotrofina. Aí, depois disso, vai haver um período que é dependente de gonadotrofina, que demora uns 65 dias, em que um pool desses oócitos, né, eles vão sendo estimulados por gonadotrofinas, mas ao mesmo tempo que se estimulam, vocês veem que um percentual deles vai atresiando. Então, vamos dizer que nós tenhamos 100 que chegaram até aqui, até a classe 1, e aí a gonadotrofina já começa a estimular para a classe 2, estimula desses 100 alguns, mas 35 atresiam. E aí sobram 65 que vão passar para a classe 3, aí 15 atresiam. Quer dizer, é uma seleção natural muito grande, certo? O período que a gente chama seleção propriamente começa no ciclo menstrual. Então, a gente tem, depois da menstruação, a seleção já de folículos maiores, não é? Que são os ócitos cercados por essas células, e a maturação e a ovulação. Então, a gente fala em ócito, mas mesmo depois da formação do ócito, existe um longo caminho, por mais que a gente tenha milhões e milhões, existe uma seleção muito grande para chegar ao ócito ou ao óvulo que vai vingar e vai ser responsável tanto pela produção hormonal quanto pela reprodução. Então, vamos aprofundar um pouquinho agora no feedback, né? Feedback, eu falei para vocês, falamos bastante do ovário, e aqui a gente tem os centros superiores, o hipotálamo e a hipófise, né? Entre o hipotálamo e a hipófise, existe essa região aqui, que é a eminência média, que é onde se acumula os estímulos do hipotálamo para o ovário, que é o GNRH. E aí, esse GNRH vai trafegar aqui pelo sistema porta, né, que são um grupo de vasos da hipófise, para chegar na hipófise e estimular o LH-FSH, que então vai ser liberado para produzir alterações ovarianas. Então, como é que funciona isso nas diferentes fases da vida, né? Então, a gente viu que, por exemplo, na vida fetal, a gente tem níveis de estradiol bem altos, que são da mãe, e LH e FSH altos também. E aí tem o parto, cai tudo, não é? E aí a gente tem níveis de hormônio estrogênio, estradiol, que sejam baixos. Aqui a gente tem esse picozinho do LH e do FSH, que corresponderia à tal da mini puberdade que eu falei para vocês, e depois isso se ajeita e eles baixam para níveis baixos novamente. E na puberdade você começa a ter um aumento dos hormônios,
tanto do LH-FSH quanto os hormônios femininos. Aí, novamente, onde que começa isso? É no ovário ou é no eixo hipotálamo hipofisário? Aí é uma questão do eixo mesmo. É o eixo que comanda isso. Então, existe um período chamado pré-puberdade, em que, por algum motivo, esse feedback aqui de níveis baixos não é mais tolerado. Então, existe uma diminuição da sensibilidade a esses níveis baixos, quer seja de estrogênio, quer seja de testosterona. E aí, o gene RH do hipotálamo começa a produzir mais pulsos, e pulsos maiores. Isso vai produzir uma série de alterações que nós vamos ver a seguir, que são alterações das gonadotrofinas, alteração da resposta, que vão levar ao aumento da produção desses esteroides e o desenvolvimento da mama, dos pelos, etc., que, por sua vez, aí vão inibir o LH-FSH. Então, esse controle da secreção do gene RH, aqui a gente está vendo os neurônios do gene RH, estão vendo? E aqui a produção do gene RH, que aumenta em amplitude e frequência na época da puberdade, e que vai, então, estimular a hipófise a produzir LH-FSH, que vão para as gônadas. Esse aumento da produção do gene RH também tem a sua regulação. Tem vários fatores, muitos fatores, todos esses fatores aqui, ó, interferem na produção de GNRH para o desenvolvimento da puberdade. Por isso que algumas meninas têm a puberdade com 9 anos, outras com 10, outras com 11. Depende de vários fatores. Que fatores são esses? Muitos fatores genéticos, né? A gente vai falar genes que controlam, fatores transcricionais, fatores neurotransmissores, a leptina, que tem a ver com o estado nutricional da menina também, e a quispectina, que basicamente é o que faz a inauguração da puberdade. Então, esses fatores gênicos são fatores de transcrição que são responsáveis, então, pela identidade genética da puberdade. É muito comum ter famílias com puberdade mais cedo e famílias com puberdade mais tarde. Isso se pergunta geralmente quando vai uma criança com uma puberdade atrasada, uma puberdade precoce, que idade a mãe entrou na puberdade, que idade o pai entrou na puberdade, porque isso é geneticamente determinado, através desses fatores de transcrição aqui, certo? Então, pelo menos esses são descobertos, tem fatores estimuladores e tem fatores inibidores. Então, eles se modulam para acabar determinando qual é a idade daquela criança entrar em puberdade. E muito importante nessa determinação é a quispectina. Então, esses fatores, eles vão regular a quispectina, que é um peptídeo, na verdade são vários peptídeos de uma mesma família, que vão ativar, na verdade, a produção do gene RH e vai potencializar a liberação do LH-FSH. Então, a quispectina, basicamente, é o que ativa o eixo do gene RH. E tem esses fatores, todos podem influenciar, inclusive, a quispectina. A gente também tem alguns neurotransmissores, como eu falei para vocês, o GABA, a melatonina, que são mais inibidores do que propriamente dito estimuladores. Eles mantêm aquele estado da infância em que os hormônios estão baixinhos, em que o eixo hipotálamo hipofisário também está sem grandes estímulos, né? Então, a melatonina, por exemplo, ela começa a ser secretada por volta dos 3 meses de vida, ela tem a ver com aquela coisa do escuro, do sono, né? A melatonina é um grande fator inibidor, ela ajuda naquela fase de mini puberdade a trazer os hormônios para baixo, para serem mais baixos. Ela vai inibindo até que chega um momento que outros fatores sobrepõem essa melatonina para estimular a puberdade, não é? Então, quando ela é produzida, ela faz com que haja um pulso de GNRH mais longo, que começam dos 2 anos até a pré-puberdade, onde outros fatores
como a ativação da quercetina vai sobrepujar a melatonina. Aqui vocês têm um exemplo, parece código Morse, mais ou menos isso, não é? Ou linguagem de computador, bit, byte, essas coisas assim. Como é que o eixo hipotálamo hipófise gônada se comunica? Na verdade, pelos pulsos de secreção do GNRH, certo? Então, é tipo um código. Aqui a gente vê, por exemplo, um traçado da produção do GNRH na pré-puberdade. A gente vê que não tem muitos pulsos, não são altos, eles são baixinhos, então a amplitude é baixa e a frequência também é baixa, né? Um pulso aqui, daqui a pouco, daqui a bastante tempo tem outro e tal, não sei o quê, né? A primeira alteração que começa a acontecer, então, na pré-puberdade é o aumento dos pulsos de GNRH de amplitude à noite, ó, lights out. Então, esse aumento à noite da amplitude dos pulsos faz com que aumente, é um código para aumentar o LH. Então, aumenta o LH no sono. Aqui, mais adiante na puberdade, a gente tem pulsos mais sincrônicos de dia e de noite, e aqui já é vida reprodutiva. Então, aqui, nesses pulsos de amplitude e frequência maior, você tem ativação dos hormônios. É uma coisa interessante que o feedback hormonal, nesse caso, é através de pulsos. Pulso ativa. Se a gente tem contrário, se a gente tem uma infusão contínua, a gente tem um curto-circuito. Isso, inclusive, é um mecanismo que é usado para um medicamento. Existe um medicamento que se chama análogo de GNRH. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um medicamento injetável, tem spray nasal também, e ele age inibindo os hormônios. Como é que ele age inibindo os hormônios? Ele inibe a produção da hipófise, do LH-FSH, porque ele é um análogo do GNRH, só que ele é dado continuamente. Então, quando o organismo recebe continuamente, ele não responde, ele dá um curto-circuito. Ele responde quando tem pulsos, certo? Então, por exemplo, para câncer de mama, câncer de próstata, para puberdade precoce, para várias situações em que a gente quer fazer um bloqueio hormonal, existem essas substâncias que são análogos de GNRH que podem ser usadas para bloquear os hormônios. É só você dar continuamente, sem pausa. E aí você tem uma cessação da produção hormonal ovariana ou testicular, tá? Então, é como eu falei, é um código. Quando você tem um pulso de GNRH a cada 180 minutos, você vai estimular preferencialmente na hipófise o FSH. Quando você tem a cada 60 minutos, você vai estimular preferencialmente o LH. Isso a gente vai ver que é importante quando começar a puberdade mesmo, porque no ciclo menstrual vai ter fases que você tem mais FSH e fases que tem mais LH. Como é que se faz isso? Pelo código do GNRH que se determina isso, certo? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a puberdade faz com que haja essa liberação pulsátil, mas existem também situações que inibem essa secreção. Por exemplo, opioide, né? Opioide exógeno, estresse, o aumento da prolactina que acontece na amamentação e também com vários medicamentos que aumentam a prolactina, isso bloqueia os pulsos do GNRH. E aí, em cascata, vai bloquear os esteroides sexuais também. Então, tanto a secreção contínua, que a gente tem pelo medicamento, pelo análogo do GNRH, quanto opioide, quanto estresse, quanto prolactina, são situações que fazem um bloqueio da produção hormonal, certo? E aqui nessa figura se vê justamente a liberação do GNRH, como é que ele ativa na hipófise o LH ou o FSH, dependendo do tipo de secreção, é a esteroidogênese, né? Quando a gente tem, então, a esteroidogênese, já foi falado, esses esteroides em níveis mais altos eles vão inibir o LH-FSH e vão inibir o GNRH também. Em relação ao eixo ovariano, tem alguma coisa bem diferente dos outros eixos, que é um dos poucos eixos que a gente tem um feedback positivo também. Então, isso que eu estou falando com vocês até agora é feedback negativo.
A gente tem produção de esteroides sexuais, os esteroides sexuais aumentam, inibem, aqui o GNRH estimula, o LH-FSH que estimula os esteroides, é positivo. E aqui inibe, é negativo, né? Os esteroides sexuais inibem o LH-FSH na hipófise e inibem o GNRH no hipotálamo, um feedback negativo. Mas esse eixo também tem um feedback positivo, ele pode ter esse feedback positivo num determinado momento do ciclo menstrual. Mais adiante, quando a menina já está adiantada na puberdade, já está menstruando, e na mulher adulta. Então, na medida em que acontece a maturação do óvulo, e você tem níveis altos de estradiol, você pode ter um feedback positivo com o LH e com o GNRH. Na verdade, o GNRH aumenta os pulsos e a frequência e vai promover um pico de LH que vai fazer com que haja ovulação. A gente vai ver isso em detalhe já já. Aqui, para vocês terem uma ideia de leptina, leptina é alguma substância que tem a ver com fome, com saciedade, como vocês sabem, né? Produzido nos adipócitos. Então, os adipócitos de uma pessoa que é menos nutrida tem menos leptina. Quanto mais nutrida essa pessoa, mais leptina ela tem. E a leptina, ela também age no GNRH, certo? Então, aquela pessoa mais obesa, mais nutrida, ela tem estímulo da secreção do GNRH. Tanto que há também uma questão do peso. As meninas obesas, elas têm uma puberdade mais cedo, em geral, do que aquela geneticamente determinada. E as meninas magras, o contrário, elas têm uma diminuição, né? Uma puberdade mais tardia do que seria esperado geneticamente. Então, peso também interfere nesse eixo. Tá? A leptina tem outras ações, como termogênese, como regulação da saciedade, mas aqui nos interessa a questão ovariana, tá? Então, aqui a gente vê o que acontece na puberdade. A puberdade é um processo que demora em torno de uns 2 anos, né? Então, começa com a produção dos hormônios e fisicamente o que acontece? A menina que não tinha mama nenhuma começa a desenvolver o botãozinho mamário aqui, o botãozinho cresce, né? E vai crescendo até chegar uma mama adulta, que é estágio 5 de Turner, que a gente chama. E ao mesmo tempo os pelos pubianos, que não tinha nenhum, começa a aparecer. Aqui já pega a região púbica, aqui já pega praticamente toda a região suprapúbica e no grau 5 pega a virilha também. Paralelo a essa produção hormonal, existe um aumento da velocidade de crescimento e um amadurecimento ósseo também. Então aqui a gente vê a puberdade, ela geralmente, nós classificamos em 5 estágios de mama e de pelos pubianos, e aqui idades médias em que acontece os pelos, a mama e o aumento da velocidade de crescimento dessas meninas, é tudo sincrônico, né? Então, em torno de 2 anos, e a menstruação é o último evento, que já vai começar quando já está aqui no grau 4, 5 de Turner. Novamente a mesma coisa, grau 1 seria infantil, aqui é menina e menino, a gente está falando só das meninas. Grau 1 ainda não passou na puberdade, grau 2 o botãozinho mamário, uma penugem, e grau 3 um pouco mais, uma penugem maior, e assim vai até o grau 5, que é adulto. Esse processo dura em torno de 2 anos. Então, a gente tem a puberdade completa e a gente tem também variantes da puberdade, que a gente chama incompleta, só a telarca, só aparecer mama, que pode acontecer no bebê recém-nascido, não é? Só a pubarca, só aparecer pelos, ou só a menarca, só aparecer uma menstruação é raro, também acontece. A puberdade, por outro lado, ela é diferente, porque ela é um processo, ela tem um caráter progressivo, existe um aumento da velocidade de crescimento e da idade óssea, e ela presume que aquela criança vai estar fértil, né? E dependendo de se ela é mais cedo ou mais tardia, ela vai implicar também na estatura final dessa criança, porque você tem aquele estirão de crescimento
e seguido de um amadurecimento ósseo e fechamento das epífises. Então, no final da puberdade, já a criança cresce muito pouco. Então, se ela entra muito cedo na puberdade, ela pode fechar as epífises ósseas numa estatura que seria menor do que a geneticamente determinada, por exemplo. Bem, então, a gente falou de puberdade, dessa evolução, né, dessa progressão de grau de puberdade, e aí eu falei que o último evento é o ciclo menstrual, né? Para que aconteça o ciclo menstrual, vai se precisar daqueles folículos ovarianos que a gente viu lá atrás, né, que estavam num estágio independente de hormônios, lá quietinhos lá no ovário, estavam adormecidos, e de repente começa a haver produção hormonal na puberdade e eles começam a ser estimulados, né? E aí existe o pessoal fala às vezes orquestra sinfônica aqui, né? Existe uma variação nesses hormônios durante o ciclo menstrual. Essa variação das gonadotrofinas, do estradiol, da progesterona, são paralelas ao recrutamento de folículos, à ovulação e à formação do corpo lúteo a partir desses folículos. O primeiro evento do ciclo menstrual, na verdade, é um aumento do FSH aqui em verdinho, tá vendo? No ciclo anterior. O FSH a gente chama hormônio folículo estimulante. Então, ele vai pegar aquele pool de folículos que não atreziaram, que lá estão prontos para serem estimulados, para que sejam estimulados e desenvolvidos nesse ciclo, né? Então, quando isso acontece, você tem então um folículo que vai crescendo, e aí esse folículo vira maduro, ovulação e corpo lúteo. Então, eu estava falando para vocês que o primeiro evento, na verdade, é o aumento do FSH. Aqui a gente vai vendo as variações hormonais do ciclo menstrual fase a fase. Então, antes, inclusive, da menstruação, esse FSH já está maior do que o LH, e com isso vai recrutando folículos, não é? Então, no primeiro dia do ciclo, nos primeiros dias, a gente tem um aumento maior do FSH, do hormônio folículo estimulante. Enquanto que os hormônios sexuais, eles estão muito baixinhos, porque a produção hormonal é feita pelo próprio folículo. Ele ainda vai ser estimulado, estão baixinhos. Mas já começa a haver um aumento do estradiol, à medida que você tem entre o dia 1 e o dia 7 do ciclo, um recrutamento de folículos. À medida que o estradiol sobe, esse FSH cai, né? Isso a gente chama feedback negativo. O FSH já fez o que ele tinha que fazer, já recrutou aqueles folículos, já está produzindo estradiol, função dele aqui, naquele mês, ok, pode cair. E o estradiol continua subindo. Até que ele sobe tanto que ele produz o que eu chamei a atenção de vocês antes, que é o feedback positivo, que é único nesse eixo, não tem nos outros eixos que a gente conhece, né, de tireoide, outras coisas assim. E você tem um aumento do estradiol e você tem o pico de LH. O pico de LH aqui em vermelhinho vai desencadear a ovulação. O FSH vai depois também na onda do LH, primeiro vai o LH, depois o FSH, os dois fazem um pico, o estradiol chega no máximo e isso deflagra a ovulação. Aconteceu a ovulação, o estradiol cai, o LH cai, o FSH cai, e começa a ver a produção da progesterona, aqui em verde, a partir do corpo lúteo. O corpo lúteo, depois da ovulação, é a estrutura que fica no ovário, como se fosse a capinha daquele folículo que permaneceu lá e produz o hormônio, né? A progesterona tem um efeito térmico discreto, então na segunda fase do ciclo a gente observa um aumento de 0,5 grau centígrados em relação à primeira fase. E aqui, se houve fecundação e gravidez, aí prossegue, né, para HCG, etc. Se não houve fecundação, esse corpo lúteo ele produz progesterona durante no máximo 14 dias. Acabou 14 dias, não teve fecundação, para a produção da progesterona no corpo lúteo, tá? E aí começa a haver a produção
do FSH novamente começa a aumentar de novo, justamente para recrutar um novo pool de folículos. Então, aqui é o que eu falei, mais ou menos, mais detalhado. O FSH, o papel dele é recrutar uma nova coorte de folículos. Ele é secretado principalmente aqui no início do ciclo de A1 a de A4. Ele age nessas células da capinha do óvulo, fazendo com que haja mais estradiol a partir de precursores androgênicos. Então, o estradiol vai aumentando cada vez mais, e aí a inibina B, produzida aí nesses folículos, leva à queda do FSH, que é o feedback negativo, certo? Então, a gente tem dois tipos de inibina, ela tem uma correlação direta com o estradiol, a inibina B é o contrário. Então, quanto aumenta a inibina B, diminui o FSH e vice-versa. Essa produção aqui, nesses dois quadrados, é como se a gente pegasse o folículo, já expliquei o que é folículo, né? O ócito cercado de células. Então, o folículo primordial, ele só tinha uma camada de células da granulosa. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo mais camadas. Então, vira folículo primário, folículo secundário, e essas camadas têm células do tipo granulosa e células do tipo teca. E elas têm funções diferentes, têm receptores diferentes. A mais interna da granulosa, a mais externa da teca. Então, a da granulosa, que é mais interna e que é inicial, ela tem receptores mais para FSH, né? E o FSH entrando aqui, ele vai fazer com que os androgênios, né, produzidos a partir do ovário, eles se transformem em estradiol. E as células da teca, ao contrário, elas produzem mais hormônios masculinos. Então, elas têm a ver com a parte da progesterona, elas têm mais receptores de LH, e elas têm, curiosamente, um receptor de insulina. Isso é muito interessante, porque a insulina que a gente pensa está relacionada a metabolismo glicídico, a metabolismo de diabetes, né, obesidade, mas também tem ações reprodutivas, e principalmente tem um papel importante numa síndrome que a gente conhece como síndrome dos ovários policísticos, certo? Então, a gente observa que a insulina, ela tem receptores nessas células da teca, e esses receptores, essa ligação da insulina na célula da teca, ativa a produção de hormônios masculinos. É semelhante ao LH, né? Potencializa a ação do LH. Isso quer dizer que as mulheres que têm insulina alta, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, né? Diabetes já tem insulina baixa, mas pré-diabetes, elas têm uma tendência maior a fazer hormônios masculinos e ter essa síndrome de ovário policístico. Inclusive, é uma dosagem que a gente faz para ver a causa da síndrome de ovário policístico. Às vezes, a insulina alta é que está perpetuando aquela produção de hormônios masculinos na mulher e atrapalhando, inclusive, a ovulação, certo? Então, o normal é essas duas camadas trabalharem em conjunto. A camada da teca produziu o hormônio masculino, esse hormônio masculino vai por contiguidade aqui para a camada da granulosa e é convertido em estrogênio. Mas, às vezes, acontece de você ter muita insulina e ter menos FSH, então você faz mais androgênio e, com isso, você tem um prejuízo do processo ovulatório e pode ter até a síndrome de ovário policístico. Bem, no ciclo normal, isso foi um parênteses, né? Mas no ciclo normal, na sequência, no dia 5 a 7 do ciclo, você tem uma fase de seleção. Então, houve aquela produção de folículos, de recrutamento, e aqui já tem um mecanismo que é um mecanismo de seleção. Tem um pool que foi recrutado, já tinha sido alguns atresiados, mas o pool foi recrutado, e desse pool vai selecionar os melhores, os que não estão bons vão ser atresiados. Como é que é essa seleção? Através do fluido, né, folicular no antro. Isso aqui em amarelinho é um líquido que tem dentro do folículo. Então, o folículo tem o ócito lá dentro,
tem camadas celulares, não é uma só, são várias camadas aqui em pretinho, e tem um antro, que é uma cavidade cheia de líquido, e esse líquido tem funções, tem fatores, tem inibinas, ativinas, folistatina, que fazem com que um folículo seja mais forte do que o outro, um seja selecionado e outro não, até que um só deles vira o folículo dominante, que é o principal, ele é o único produtor do estradiol no período da ovulação, e vai ser responsável por aquele pico de LH, certo? Então, é o feedback positivo que eu já falei para vocês. Então, aqui, olha como é tudo muito sincrônico, né? Inicialmente, a gente tem cursos de GNRH mais espaçadinhos. Vocês lembram que tem a ver com produção maior de FSH, lembra? Então, vai ter mais FSH, o FSH vai lá, vai recrutar os folículos, o FSH está aqui empontilhado, né? Vai recrutar os folículos, com isso o estradiol começa a crescer, né? Aí a gente tem um feedback positivo, tem um aumento da produção do LH, e aí tem esses pulsos de GNRH mais rápidos, mais frequentes e mais amplos, tem o feedback positivo, aí existe a ovulação, aumento do LH e do FSH, aumento do estradiol, existe uma diminuição de pulsos e a produção da progesterona pelo corpo lúteo. Se não houve fecundação, o FSH aumenta no finalzinho do ciclo já para selecionar um novo, um novo corte de folículos. Então, tudo isso, hoje em dia, é muito bem documentado. Isso daí é reproduzido nas clínicas de fertilização, porque a gente tem medicamentos sintéticos que simulam o LH, que simulam o FSH, que simulam o próprio GNRH, um pouquinho mais difícil de administrar, porque aí é pulsos, né? Então precisa ter uma bomba de infusão para administrar, então é mais prático administrar LH e FSH. Então todo esse ciclo ovariano pode ser reproduzido numa clínica de fertilização assistida, certo? E aí você sabe exatamente quanto tempo depois você vai ter a ovulação, depois da administração, você tem a data. A ovulação geralmente acontece 34 a 36 horas após o aumento do estradiol e 10 a 12 horas após o pico de LH, ok? Tá, então, exatamente o mecanismo da ovulação? Esse pico de LH vai fazer com que haja uma finalização da meiose, liberação de um corpo polar, que a gente chama de cúmulos, e aí vai ativar a prostaglandina, as colagenases, que vão, então, digerir a parede desse óvulo, né, esse folículo dominante que vira um óvulo, vão digerir aqui, vão liberar o oócito, e essa camada externa vai virar o corpo lúteo, que vai então produzir a progesterona, certo? E as prostaglandinas também, elas têm outros efeitos, como por exemplo, elas estimulam as trompas, o útero, a ter movimento e captar esse ócito, porque o ócito é liberado a partir do ovário para o peritônio, e ele tem que ir para a trompa, né? O caminho dele é para a trompa para ser fecundado na trompa. Essa produção das prostaglandinas faz com que haja um movimento da trompa para captar esse ócito para encontrar os espermatozoides lá na trompa, se for o caso, né? Então, aqui mostrando que as células do corpo lúteo vão produzir a progesterona, são as células da teca que foram luteinizadas depois da ovulação e vão produzir a progesterona. Essa segunda fase, então, depois da ovulação, é caracterizada pela produção da progesterona, produzida pelo corpo lúteo, né? E qual é o papel da progesterona, então? E do corpo lúteo, na verdade. Esse corpo lúteo, essa produção da progesterona, é para preparar o endométrio a partir da. A partir da. Só um minutinho. Um minutinho só, por favor.
Desculpa, gente. Então, eu estava falando aqui que o corpo lúteo, ele produz a progesterona, e qual é o papel da progesterona, né? Então, essa progesterona, o papel dela é basicamente esperar dar esses 14 dias aí, para ver se aquele ócito que foi para a trompa, se ele foi fecundado, né? Se ele foi fecundado, ele vai voltar lá para o endométrio para ser implantado. Então, a gente não falou aqui, mas existem mudanças no endométrio, que é aquela camada interna do útero, feitas pelo estrogênio, que prolifera esse útero, vai ser o ninho do embrião, né, se houver uma fecundação, então a necessidade de ser mais proliferado, e a progesterona faz mudanças secretoras nesse endométrio, quer dizer, faz com que haja vascularização mais aumentada, secreção glandular, tudo isso que para nutrir um futuro embrião que lá venha se alojar eventualmente. Então, essa progesterona é produzida em média por 14 dias, tem um pico no 8º dia pós-ovulatório, e se há fecundação, começa a haver a produção de HCG pelo feto, que mantém esse corpo lúteo, ele não degenera, ele mantém por 3 meses. Se não há fecundação, ele degenera, ele faz uma luteólise, e aí diminui a progesterona, acontece a menstruação, inibina, etc. E começa tudo de novo. Então, essa função de produção de progesterona tem muito a ver também com a idade da mulher, com a qualidade do ócito. Então, aquilo que eu falei no início, a reserva ovariana, ela é pré-determinada, né, desde o nascimento. Então, uma mulher mais velha já vai ter óvulos mais velhos, com uma função de corpo lúteo um pouquinho mais prejudicada, que podem ter alguma dificuldade na retenção de gravidez, por exemplo, tá? Então, aqui é o ciclo ovariano, né? O que acontece? O folículo primário, depois ele vai crescendo, ele vira um óvulo, vira um corpo lúteo. Durante o ciclo menstrual, isso tudo acontece. Aqui no endométrio, começa também a proliferar sob a ação do estradiol, à medida que você tem o óvulo, né? Vai tendo produção maior de estradiol, vai proliferando. Tem a ovulação, e quando tem progesterona, começa a ter essas artérias espiraladas, secreção glandular, isso a gente chama de fase secretora, que é a fase em que a progesterona predomina, certo? Não havendo fecundação, existe uma fase isquêmica e menstruação. E aqui a gente vê a principal forma de acompanhar a ovulação é por ultrassom seriado. A gente vê aqui, por exemplo, um ovário, que tem um folículo, aqui é um ovário com 3 folículos, que é um ciclo de estímulo, né? E quando a gente tenta reproduzir o que acontece naturalmente, a gente acaba dando mais hormônio, certo? Então, isso é uma coisa que acontece, tá? Aqui a gente vê, então, segmento, o aumento dos folículos no ovário esquerdo, um folículo bem maiorzinho, já prestes a ovular, e a gente vai também acompanhando o útero, como está, se está engrossando, né, que é a medida do endométrio, tudo isso é acompanhado num ciclo de indução de ovulação. Aqui a gente vê o momento exato da ovulação, que bacana, então, que tem ovário direito, um folículo saindo do ovário direito, né, foi bem feliz esse ultrassom que pegou o momento exato. Aqui, um folículo grandinho, já com o cúmulo zoóforo, que é um folículo prestes a ovular praticamente, um folículo pré-ovulatório. E aqui a imagem do corpo lúteo, quer dizer, já saiu aquele ócito, o líquido, o fluido, né, do antral também ele esvazia para o peritônio, então fica esse aspecto meio de ovo estrelado. Isso é pós-ovulatório. E aqui, para sumarizar mais ou menos como é que a gente acompanha um processo de ovulação, que hoje em dia
totalmente acompanhável, né, monitorizável, através de folículos, no aumento dos folículos. A temperatura corporal não se usa mais, né, mas as dosagens hormonais a gente pode usar. O endométrio ele vai ficando proliferado e depois secretor, e nós temos vários métodos para acompanhar o ciclo. O principal método é o ultrassom transvaginal seriado. Temperatura basal, como eu falei para vocês, não se usa mais, mas nós podemos dosar o LH, o pico de LH, podemos dosar a progesterona na metade do ciclo para ver se é um bom nível de progesterona. O endométrio a gente não vê, mas a gente consegue inferir como é que ele está pelo preventivo, né? Pelo muco cervical. Então, você tem uma forma de ver quanto de estrogênio tem naquele muco, se está padrão de Samambaia ou não. E também de fazer uma citologia. Então, esse é o resumo, né, das secreções hormonais e da regulação do ciclo. Tudo começa com os neurônios GNRH, a gente viu que até acima do GNRH tem estímulos, né? E essa forma como ele é secretado, em termos de pulso, de amplitude, de frequência diferente, são códigos para a hipófise produzir LH-FSH, que vão para o ovário e estimulam a ovulação, né? O folículo antral a fazer hormônios femininos, que vão agir nos seus tecidos, que vão fazer feedback negativo, em geral, mas também positivo. Havendo ovulação, a gente tem o corpo lúteo, que produz a progesterona e também faz o feedback negativo. Isso daí é um ciclo ovulatório, não é? E a gente sabe que o ciclo ovulatório, ele geralmente dura em torno de 30 dias, né? 25 a 35 dias. Mas há períodos aqui, logo que a menina fica mocinha, e um pouquinho antes da menopausa, em que esses ciclos têm durações diferentes. Pode ser 60 dias, 20 dias, são mais irregulares. Geralmente são ciclos anovulatórios, porque aqui, nos primeiros anos, na puberdade, esse mecanismo de regulação ainda está se formando, né? E aqui, ao contrário, o mecanismo está diminuindo, porque a reserva folicular, a qualidade dos folículos está diminuindo e a produção hormonal também. Isso começa a acontecer de aumento de intervalo, então a partir dos 40 anos também é geneticamente determinado. E a questão da fertilidade, a gente hoje em dia sabe que o ideal, o período mais fértil para a mulher é em torno de 20 anos, 18 anos, né? E após os 35 já fica mais difícil em termos de fertilidade. Isso aqui foi um estudo, que foi o estudo inicial que determinou como a gente pode acompanhar o envelhecimento ovariano. Depois teve um estudo 10 anos depois, que é o STRO+10, que agregou alguns critérios da gente analisar o envelhecimento ovariano. Mas, basicamente, os principais são esses. Então, a gente pode dividir depois da puberdade em anos reprodutivos, na transição menopausa e na pós-menopausa, né? Então, anos reprodutivos tem os anos iniciais, em que os ciclos principais variáveis que a gente estuda são os ciclos menstruais, né? Então, os ciclos inicialmente são variáveis a regulares, depois eles ficam regulares. Muitos anos. Até que começa a haver uma certa alteração. A primeira alteração que acontece é a função do corpo lúteo ficar um pouquinho mais prejudicada. Então, os ciclos podem diminuir um pouquinho em 2 dias, ficam um pouquinho mais curtos, discretamente mais curtos. Isso é um sinal de que o ovário está envelhecendo, que a produção de progesterona por aquele corpo lúteo não está como antes. E a partir daí, ainda anos reprodutivos, se entra na transição menopáusica, que pode ser inicial ou tardia, e os ciclos começam a ficar regulares. Começam a ter intervalos diferentes, mais de 7 dias do normal. Depois, na fase mais tardia, você tem mais do que 2 ciclos, mais do que 60 dias sem menstruar, né? Até que chega na última menstruação, que é Final Menstrual Period,
que a gente chama de menopausa. A gente considera a menopausa, a última menstruação, quando não houve nenhum sangramento após ela durante um ano, certo? Então, a gente, para dizer que está na menopausa, é um diagnóstico retrospectivo mesmo. A gente só pode falar que a mulher está na menopausa quando já está um ano sem menstruar. Então, uma mulher, por exemplo, de 51 anos, que não menstrua desde os 50, ela teve a menopausa, a última menstruação, aos 50, mas ela só vai poder dizer isso, afirmar aos 51. E tem o período pós-menopausa, inicial e tardia, em que a falta do hormônio feminino, vocês veem, 50 anos é relativamente jovem hoje em dia, né? Se a mulher vive até os 80, 85, 88, ela fica 30 anos sem hormônios. Todas aquelas consequências, ou todos aqueles efeitos que o hormônio faz nos ossos, na pele, no cabelo, na parte também cardiovascular, eles são mais sentidos nesse período de pós-menopausa, né? Então, isso é um resuminho. Aqui a gente tem a mulher jovem com uma boa reserva ovariana, ciclos ovulatórios, né? Conforme a gente viu, né? Fase proliferativa, ovulação, fase secretora, corpo lúteo. Aí vai diminuindo a reserva ovariana. A gente hoje tem um marcador que é o hormônio antimileriano, que vê o grau da reserva, diminui a inibina e aumenta o FSH. E aqui já tem um ovário com uma reserva menor. E com um folículo que de repente não ovulou, ficou retido, ficou um cisto retido, ou ovulou e fez uma produção de progesterona menor, que se chama uma insuficiência de corpo lúteo, levando a uma fase lútea mais curta. Então, os ciclos já ficam irregulares. Mais adiante, a gente já tem menos folículo ainda, então tem um hiperestrogenismo relativo, né? A gente tem ainda algum estrogênio, mas não ovula de jeito nenhum, então não tem progesterona. E aí o endométrio prolifera, mas o sangramento mesmo menstrual não acontece, demora 3 meses, 4 meses, 5 meses. Isso não é bom porque o endométrio precisa se descamar, caso contrário você tem um risco de hiperplasia e até câncer de endométrio, né? Até que chega na fase que não tem mais folículo, não tem mais estrogênio, o endométrio está atrófico, aparecem aqueles calores da menopausa, as consequências todas, né? Depois da menopausa, o ovário zerou, o que acontece, na verdade, depois da menopausa? A gente tem esse ovário atrófico, né? O ovário não tem mais folículo, você não tem mais hormônios, você tem ainda alguma conversão do hormônio masculino, que é secretado assim pelo estroma do ovário, não pelo folículo. Esse hormônio masculino é transformado pela aromatase num hormônio feminino, estrona. Mas, na verdade, a gente vai ter um aumento relativo do hormônio masculino em relação ao hormônio feminino. Então, a gente tem um hormônio feminino bem